Daremos início à segunda parte da nossa teoria. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte, volta lá para o iniciozinho, assista a aula teórica, selecionada como primeira parte, tá? Porque essa daqui, ó, é a segunda parte. E vamos começar a partir de agora. Retomando, então, a nossa aula, nós estávamos falando justamente dos níveis ou graus de celulite, ao qual nós temos o primeiro grau, como sendo aquele aspecto, né, de HLDG, onde daria para ver as imperfeições cutâneas somente pela palpação. Já no grau 2, nós temos pequenos nódulos e as imperfeições já são visualizadas mesmo sem a palpação. No grau 3, nós já temos processo inflamatório, edemanciado muitas vezes, né, com muito edema, uma percepção muito grandiosa, ou seja, daria ali para a gente perceber a HLDG, a hidrolipodistrofia ginoide, ou a FEG, né, fibroedema geloide, somente por olhar, não precisa nem apalpar. E já no grau 4, nós temos aí uma complicação, né, dos vasos sanguíneos e linfáticos sendo comprimidos ali pelo excesso realmente do edema e também, né, muitas vezes da gordura de células adiposas infladas, né? Bom, e aí, continuando, né, todas essas nossas narrativas, nós vamos percebendo que nós temos alguns tipos de HLDG e não só relacionados aos níveis, mas também como ela se apresenta, né? Ou seja, existe celulite que ela é flácida, como nós estamos vendo aqui, ó. Eu tenho a presença da celulite, tenho também a flacidez. Flacidez esta que é tissular e também muscular, tá? Então, aqui nós temos uma série de disfunções inestéticas, porém, os adipócitos, né, falando de gordura localizada, nós não temos aí um excesso. Olha só que interessante esse caso, não é verdade? Pois bem, aqui nós temos a celulite compacta, então nós temos a presença de celulite, porém nós temos uma compactação de tecido. O tecido é mais denso, é mais enrijecido, tá? E depois nós temos aqui, ó, edematosa, uma celulite com infiltração elevada de água, muito edema, tá? Bom, aqui nós sabemos, né, que para tratar nós temos aí dentro das nossas aulas práticas, das quais você que está aí nos acompanhando irá prestigiar, é só voltar lá para o link, tá? Você volta novamente para o inicial para coletar ali as aulas práticas. Aqui nós podemos trabalhar com a nossa cosmetologia aplicada, sendo crio e termogênese, mas enfatizando muito a crio, sem contar que este profissional de estética pode entrar com corrente russa para favorecer a musculatura e, claro, né, os cosméticos aí melhorando a textura de pele, melhorando a flacidez tissular e, com certeza, o grau de celulite. Aqui nós já podemos imaginar o quão importante é trabalhar com o efeito detox, não é verdade? E também, né, usar e abusar aí da cosmetologia, associando com ultrassom, por exemplo. Olha que interessante. Aqui na edematosa, nós podemos vir com todos os recursos, tendo em vista que o paciente / cliente tem de estar ali adepto a qualquer condição, né, favorável dos procedimentos, ou seja, não ter nenhuma contraindicação. Então, capricha na anamnese, vamos deixar o modelo de anamnese disponível para você se inspirar e realizar os teus tratamentos. E dando continuidade aqui com a aula, a termogênese, então, ela vai favorecer o quê? A melhora, né, na redução da gordura localizada e diminuindo também os graus, ou seja, a complexidade daquela celulite, a hidrolipodistrofia genoide ou fibroedema geloide. Então, termogênese favorece essas duas disfunções, tá? Nós vamos melhorar, né? Nós vamos favorecer o nosso cliente, o nosso paciente. Bom,
Já a criogênese, ela vai trabalhar principalmente a flacidez, mas ela exerce também uma ação coadjuvante na gordura localizada e no HLDG, assim como a termogênese também vai favorecer um pouco ali da flacidez. Correto? Vamos falar um pouquinho de criogênese e termogênese? Vamos lá, então. Então, quando a gente fala de termoterapia, quando eu concilio com a crioterapia, então termoterapia associada a crio, tá? Eu trato redução de medidas, eu trato o corpo reduzindo as medidas, diminuo esse grau de celulite, vou combatendo a flacidez, revitalizando a pele ela fica mais hidratada, o aspecto geral da pele melhora muito, sem contar o contorno facial, entre outras atividades metabólicas que nós temos acelerando aí todo o processo, né, de redução de medidas, certo? Pois bem, aqui então nós temos essa esse primeiro slide explicando, e eu quero logo já de imediato dizer para você, profissional, que você não tem necessariamente que fazer a termo no mesmo dia que a crio, tá? Você fazendo a termogênese, você estará intensificando, então, a redução de medidas e diminuindo os níveis de celulite, correto? Deixa o organismo do teu paciente receber essa informação e depois, numa outra sessão, você faz a crio. Assim, você também estará estimulando ali, né, para que o teu cliente faça ali todas os agendamentos necessários, né, e que você não fique também um tempo grandioso demais com ele em cabine estética, tá? Tendo em vista ali que o ideal é 1 hora e 30 minutos. Tá? Isso tudo para melhorar a sua lucratividade e atender o perfil do consumidor atual que tem tantos afazeres, independente da atividade profissional que ele ou ela exerçam, tá certo? Pois bem, continuando a termoterapia, falando primeiramente da termoterapia, que é um procedimento terapêutico e que faz ali todo um estímulo, né, de aumento da síntese de ATP, aumentando o metabolismo celular, tá? Isso tudo através da associação tanto de cosméticos em relação aos ativos inovadores e esses ativos, né, lipolíticos, que nós vamos daqui a pouquinho falar dele. Eu falo estes porque eu estou com eles aqui pertinho, tá? Porque nós fizemos aí uma série de partes práticas, mas só para a gente entender, a termoterapia promove a elevação corpórea e é por isso que aumenta a síntese de ATP. É por isso que nós temos um aumento metabólico. E o que de fato a termoterapia promove? Vasodilatação, percebido pela hiperemia, que é o vermelhidão, e claro, né, as acelerações em relação às reações enzimáticas orgânicas, tá? Porque o corpo humano, ele sofre uma série de reações enzimáticas quando nós aumentamos o metabolismo, quando nós aceleramos a síntese de ATP, tá? Bom, e o aumento também, né, da transpiração. Quando isso acontece, né, o cliente barra paciente começa a transpirar, fica vermelho ali na região, entre outras coisas, tudo isso são indícios de que existem efeitos ali favorecendo a redução de medidas, melhorando os níveis de celulite e também combatendo, por efeito coadjuvante, a flacidez. Bom, entre outras coisas, aumento, né, dessa qualidade em ação proliferativa do fibroblasto, o que faz no futuro próximo a produção de melhor colágeno, né, elastina, tá? Então, isso tudo é muito percebido em se tratando da termoterapia, que por sua vez é o calor ali sendo exercido, né, no protocolo de termoterapia. Bom, e o mecanismo de calor da termogênese, qual é? Primeiro, o corpo, né, na presença de calor, ele tem o quê? Ele tende a se defender. Vou explicar com outras formas, tá? De outra maneira. Então, quando nós estamos sendo ali acionados, né? Se é assim que eu posso dizer, quando nós estamos
de frente ali para uma situação de estresse, o nosso corpo tende a se defender. E o calor não deixa de ser um estresse. Em outras palavras, quando você passa por um estresse de calor, o teu corpo vai tentar se defender deste mal-estar, produzindo assim maior, né, probabilidade de sudorese para tentar a tentativa de baixar essa temperatura. E na sudorese você tem um aumento calórico, o teu corpo gasta caloria para produzir mais suor, né? Para tentar equilibrar, né, alcançar a homeostase orgânica ali. O que é a homeostase? É o equilíbrio do organismo em vários aspectos. E a temperatura corpórea é muito importante. Então, nosso organismo inteligente percebe ali que estamos passando por um estresse de calor, então ele vai automaticamente mandar informações, né, para o nosso corpo inteiro, para tentar ali minimizar esses fatores, né, que estão ali interferindo no organismo por causa do calor. E a sudorese é o primeiro percebido, né? Através do calor, nós percebemos uma vasodilatação das veias, né? Das veias sanguíneas, dos capilares sanguíneos também. Então, por conta disso, eu tenho um aumento da calibragem dos vasos e veias sanguíneas, por isso a hiperemia. E para que essa vasodilatação aconteça, é necessário que seja liberada uma substância chamada acetilcolina. E isso facilita muito esse fluxo sanguíneo, entre outras coisas, mas o mais importante é sabermos que a liberação da acetilcolina também contribui para o aumento metabólico. Inclusive, existem indícios que contribuem, inclusive, para que a gente tenha, né, uma melhora na saúde como um todo, tá? Muito bem. Mudando aqui o nosso slide, quanto mais o sangue circula no local, maior o gasto calórico. O organismo, então, passa a gastar energia demais, né? Para quê? Para o organismo voltar ao normal, baixar essa temperatura. E a disponibilidade de ativos lipolíticos e lipogênicos são inúmeros hoje na cosmetologia, tá? Então, nós temos uma diversidade e também é importante sabermos dessas diferenciações. Eu vou colocar 2 deles aqui iniciais, mas nós vamos ter uma aula, tá? Só falando de cosmetologia aqui mesmo, neste curso. E eu quero aí deixar 2 princípios ativos. Um deles é muito conhecido na cosmética, é contemporâneo, que é o nicotilato de metila, que causa vasodilatação, causa hiperemia, vermelhidão e estimula aí a drenagem, né, de líquidos que estão estagnados ali, né? Vocês viram as fotos, né, daquela pessoa que tem ali um grau de celulite muito elevado? Pois então, imagine só se conseguirmos ali proporcionar efeitos drenantes e desintoxicantes. Olha que interessante. A Belcol, ela usa o nicotinato de metila em um dos seus cosméticos, porém, este ativo, ele ainda está mais inovador, porque nós temos a liberação gradativa do próprio nicotinato. Então, devido a isso, o princípio ativo é extremamente seguro e ele proporciona ainda mais intensidade na vasodilatação e nessa sensação, né, de calor. Bom, agora eu quero comparar com o Bioex, que já é um princípio ativo mais exclusivo, né? E a composição do Bioex, porque é um princípio ativo que compõe ainda outras substâncias, tá? Quais seriam essas substâncias? Então, vamos lá. Belcol, ela concentrou capsicum, que é um extrato muito conhecido hoje na cosmetologia para elevar ali, né, o metabolismo cutâneo, mais a arnica, que também favorece o aumento metabólico, somado com gengibre, e o nicotinato de metila. Então, todos esses compostos, eles formam o Bioex. Esse é um princípio ativo exclusivo do Belcol. Então, assim, nós temos o efeito vasodilatador mais intenso, descongestionante, tratando a celulite e gordura localizada.
Então, eu trouxe ali dois ativos para a gente entender que um é bem contemporâneo, que é o nicotinato de metila, e um que é um composto de ativos ali, ele próprio considerado ativo, o Bioex. Bom, e seguindo um pouquinho mais, né? Nós temos extrato de zedoária, que é anti-inflamatório, antioxidante, estimulante, tonificante para a pele e restaurador para a pele também. Além disso, nós temos o extrato de capsicum, que também é estimulante da circulação sanguínea e linfática e também promove tonificação, além de ser vasodilatador. O extrato de gengibre, que é um excelente hiperemiante, estimulante da circulação periférica e também contribui muito para o aumento metabólico no sentido, né, de você ter ali uma ação metabólica aumentada e acontecendo a síntese de ATP para haver ali a redução de medidas. Isso é bem efetivo quando a gente faz a termogênese na cosmetologia. Então, se formos fazer aí uma divisão, né, das ações, eu tenho a termogênese como sendo princípios ativos lipolíticos que irão tratar gordura localizada e a hidrolipodistrofia ginoide ou fibroedema geloide, enquanto que a criogênese ela trata mais o que a flacidez tissular, e para isso nós temos princípios ativos inspirados, né, nos frutos do mar, que a gente vai ver nessa aula. Falando de cosmetologia, vocês irão gostar bastante, será muito produtivo. Pois bem, quando o assunto é flacidez, né, a gente precisa, eu quero só fazer um adendo com este slide, é só para a gente lembrar que flacidez muscular nós podemos sim tratar na estética, através de equipamentos hoje, né, que realizam ali movimentos que estimulam a musculatura corporal, até facial, mas a gente trata ali também, né, do cliente como sendo uma pessoa que pode sim buscar ali por exercícios físicos, não de muito impacto, mas qualquer atividade física é muito benéfica. Coloquei ali uma imagem mais forte, né, de uma pessoa pegando ali um peso mais intenso, mas é só para ilustrar. E é só para a gente lembrar o nosso cliente que trabalhar a musculatura é algo bem complexo. Então, é mais para a gente ter isso em mente, né? Essas oportunidades e passar para o cliente. O cliente, ele não entende muitas vezes, ele cria uma expectativa e que, na verdade, cabe a nós, enquanto serviço público, fazer ali essas recomendações no sentido de selecionar, né, o que de fato nós conseguimos e alcançamos na estética e o que de fato ele terá ali em relação aos benefícios adquiridos e, claro, se optar por fazer atividades físicas, será ainda melhor. Bom, aqui eu quis, né, mostrar para vocês o que é de fato essa flacidez muscular, tissular, e ainda de quebra tem ali a presença da celulite. Então, que é a HLDG ou a FEG. Então, aqui nós podemos ver, depois eu tenho essa foto mais aumentada, mas podemos ver também que tem uma flacidez tissular. Ela não tem flacidez muscular, mas tissular tem. E aqui no glúteo, aí, isso sim já transcreve 3 disfunções ao mesmo tempo. Flacidez tissular, flacidez muscular e HLDG. Mas, HLDG aqui também, olha, né, celulite, mas a gente percebe que não tem acúmulo ali de adipócitos, tá? Diferente dessa foto aqui, que ilustra, né, uma flacidez tissular intensa, porém, se a gente for pensar em adipócitos, muito pouco, né? Um acúmulo de adipócitos bem específicos aqui, olha, nas laterais. Bom, aqui então temos a flacidez muscular e tissular e aqui só a flacidez tissular, tá? Aqui uma foto aumentada para a gente ver, né, certinho. Essas fotos
elas ilustram tabloides, é uma foto viralizada hoje em dia, né? E é só para a gente entender que aqui nós temos uma flacidez tissular, mas a musculatura está muito bem, obrigada, não é verdade? Está excelente. Aqui nós temos também, se a gente for analisar, uma estrutura muito definida, né, em relação à musculatura, mas chega aqui glúteo posterior, que nós temos aí estas especificações. Flacidez tissular e muscular e mais HLDG, tá? Nós podemos perceber, inclusive, glúteo aqui, olha, na parte da frente. Olha o glúteo aqui aparecendo, ó, tá vendo? Como sendo uma flacidez, essa partezinha aqui, né? Como sendo, aqui, olha, essa partezinha aqui. Como sendo uma flacidez realmente tissular, tá? Essa foto é interessante também para a gente entender, né? Em relação a HLDG, tá presente HLDG e a flacidez tissular. Temos também situações adiposas aqui, ou seja, nós temos tecido adiposo avantajado, mas a flacidez muscular não. Olha que interessante, aqui eu tenho uma musculatura definida, mas eu tenho aqui, porém, eu tenho aqui também a flacidez tissular, gordura localizada e um pouquinho, sim, de celulite, tá? Bom, aqui é um caso que eu acho interessantíssimo, onde o crio é essencial. Pele linda, se a gente for notar, né, no abdômen superior, pele, aspecto, temos tônus muscular, tônus tissular, não temos gordura localizada. E abaixo nós encontramos o quê? Flacidez tissular. Tenho flacidez tissular aqui. Tenho algumas estrias, né, que isso vem ao caso em outros aspectos, em outros protocolos da Belcol. Se você quiser, confira com os nossos consultores, nossos distribuidores, para que você tenha acesso aos protocolos de estrias, mas aqui o que mais estamos intensificando aqui seria o tratamento para flacidez tissular. Aqui é a foto de um antes e depois braço, né? Dá até para ver aqui a axila da pessoa. E aqui foi logo após, né, algumas sessões com cosmetologia vinculado à eletroterapia, cosmetologia e eletroterapia, certo? Bom, obviamente vamos deixar uma série, né, de recursos e sugestões de protocolo para que você realize em sua consulta, né, em seu consultório estético. Mas só para a gente entender, né, como nós conseguimos grandiosos resultados. Aqui também é uma foto que, por sua vez, está um pouquinho desconfigurada, mas só para a gente entender, né, foi um antes e depois postado na internet. Achei interessante porque nós temos um quadro aqui, eu achei tão interessante essa foto, por isso que mesmo com a qualidade baixa, eu resolvi deixar aí a foto para a gente conversar um pouquinho a respeito. Flacidez tissular e também gordura localizada. Compacta. Olha aqui a flacidez sendo minimizada. Gordura localizada ainda permanece. Tônus de pele muito bom, né? Uma qualidade boa de tônus de pele. Porém, temos aí a presença, sim, de um tecido adiposo grandioso demais, tá? Então, só para a gente entender, poxa, olha que bom, né? Melhorou a flacidez, ficou ótima, né? E agora precisa ali intensificar a redução de medidas, não é verdade? Bom, vamos criando, né, mais situações para os nossos protocolos. Então, eu chego com a crioterapia, falando um pouquinho o que é um tratamento terapêutico, ou seja, trata a pele, né? Trata algo, o que? A pele. E a crioterapia pode ser definida como terapia pelo frio, porque promove, né, esse esfriamento cutâneo. Então, a utilização do frio tem um propósito terapêutico, que vai o quê? Retirar o calor do corpo para estimular o aquecimento. O que eu quero dizer com isso, queridos e queridas? Perceberam? Então, vamos lá. Se eu sinto frio, o meu corpo tem que gastar energia para produzir calor.
É simples assim. Eu amo a crioterapia também, porque eu falo também porque a termoterapia é muito importante, né? Mas muito se fala, né, que a crio é difícil de implementar em procedimentos estéticos. Como assim? Precisa ser implementado sim, executado, porque a crioterapia, ela promove justamente o aumento metabólico, porque nós temos um estresse do corpo, né? Ou seja, estou com frio, apliquei os nossos cosméticos para intensificar o frio, eu vou ter ali uma parte do meu corpo que está sendo refrigerada. Com isso, meu corpo gasta energia para tentar elevar a temperatura e buscar o quê? A homeostase, que eu estava falando anteriormente. Então, acontece dessa forma. Então, por esse estímulo, o aquecimento do organismo tende a fazer o quê? A gastar calorias. Você reduz medidas. E essa indução do corpo é um estado de hipotermia, né? Que é baixas temperaturas. Por isso que nós temos aí essa narrativa de que se estou aplicando frio em meu cliente, ele vai ter uma síntese de ATP ativada, porque o próprio organismo vai tentar restabelecer. Mas calma que tem dica, tá? Vocês podem utilizar aí luvas, né, térmicas para as suas clientes e botinhas térmicas também, que depois eu já mostro também em nossa aula. Dando seguimento para a nossa aula, então, nós temos aí uma narrativa bem interessante, tá? Quando eu digo nós, somos nós, Belcol, sugerindo algo para você, esteticista, para que você aí em seu consultório possa administrar o seu tempo, tá? Quer fazer a termogênese e a criogênese no mesmo dia de sessão? Fica a critério do próprio profissional, tá? Nós sugerimos que você faça aí pelo menos 72 horas entre a termogênese e a criogênese. Isso porque quando nós temos essa atividade de frio na sessão, ela é intensa, né? Então, se eu coloco uma outra informação para o corpo, fica um pouco divergente, vamos assim dizer, tá? Porém, existem aí muitos casos, né, de profissionais que realizam sim a crio e a termogênese na mesma sessão, mas saibam vocês que a nossa cosmética, ela é realmente muito intensa. Por isso que a gente dá a sugestão, frio no dia de frio, né? Ou seja, frio naquele dia que agendamos a criogênese e calor naquele dia que agendamos a termogênese. Independente do tempo estar frio ou calor, hein? Pelo amor de Deus. Mas a narrativa é sempre essa. Vou fazer a termogênese, executo o meu tratamento e depois de pelo menos 72 horas eu posso fazer um antagônico, tá certo? Bom, termoterapia e crioterapia, temos aí protocolos diferenciados, né? Temos o protocolo da termo e o protocolo da crio. E se eu faço na mesma sessão, pode ser que eu tenha esse cancelamento da ativação, né? Estou lá mandando uma informação para o meu organismo que está tudo muito quente, ele está tentando se recuperar. Depois fica tudo muito frio. Será que ele não barra, né? Essa intensidade de aceleração? Pensem nisso, tá? Por conta do quê? Dos ativos serem bem ativos mesmo, né? Dos ativos serem intensos, tá certo? Bom, mecanismo de ação da criogênese. O organismo, ele se submete quando submetido, perdão, a baixas temperaturas, o que chamamos de hipotermia, esse organismo precisa conservar o calor no corpo. E isso faz com que estimule a produção de elastina, de colágeno, mas também estimula a síntese de ATP, porque daí o corpo tenta manter uma temperatura constante, se está frio, ele vai gastar energia para elevar essa temperatura, tá?
É por isso que nós temos aí uma ação coadjuvante também de redução de medidas na criogênese. E esse estímulo fisiológico para a produção de calor gera aumento metabólico, o mesmo acontece com o estímulo de frio no combate ali, né, contra a flacidez. Bom, e os princípios ativos, né, que eu coloquei aqui são muito contemporâneos. A cânfora, por exemplo, rubefaciente, o que é isso? Ruboriza, deixa vermelho, né? Então, a cânfora, ela dá um resfriamento, mas ela também vai deixar a pele vermelha. É descongestionante, estimula a circulação periférica, ou seja, mãos, pés, né? E a ação direta na redução de medidas, flacidez e celulite. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os nossos cosméticos, os cosméticos da Belcol que possuem cânfora, não são para colocar pés e mãos, é para colocar exatamente nas regiões corporais onde se precisa de tratamento, seja redução, seja celulite, seja flacidez, correto? E o mentol, que é um vasodilatador, estimula a circulação sanguínea linfática e também promove tratamento contra a gordura localizada, flacidez e celulite. Enquanto, então, nós temos ali todas essas atividades do cânfora, né? Que tem essa ação descongestionante, que tem esse aumento metabólico também, né? Por conta de todas as ações que a cânfora traz para a pele, traz para o sensorial. Nós temos o mentol que também promove vasodilatação, até por conta de ser um estímulo. É interessante. Olha só, aí vocês estão aí em casa pensando, em casa, no escritório, nas clínicas estéticas, pensando o seguinte: como assim o mentol é vasodilatador? Porque quando eu coloco, eu sinto frio. Mas vocês perceberam que muitas vezes a gente aplica mentol ou cânfora, né, principalmente relacionados ao nosso criogel, que nós vamos falar dele, tá, no decorrer aqui da aula. Quando nós aplicamos, a pele fica vermelha. Vocês já perceberam isso? Por que a pele fica vermelha? Porque o organismo, ele tenta voltar ao normal, para isso ele calibra as veias. Então, por isso a gente tem uma vermelhidão. É uma tentativa do organismo fazer com que reverta essa ação do frio, tá? Vocês podem fazer o teste. Coloquem lá o friogel, vocês irão perceber isso nos clientes, né? Alguns clientes ruborizam mais, outros menos, tá? Existem aí pessoas que nem ruborizam. Então, é bem interessante. Nós temos a oportunidade, através dos nossos cursos, de ter muitas pessoas na parte prática, né? Agora presencial, ao mesmo tempo. E quando nós estamos ali fazendo a parte prática, nós percebemos que algumas pessoas ruborizam muito com a cânfora, mentol, outras não, nem tanto, tá? Mas o fato é que esse rubor é causa de uma tentativa do organismo fazer com que aquele frio cesse. Então, para isso, vai gastar energia para voltar o equilíbrio de temperatura corporal. Olha que interessante tudo isso que a gente está falando agora, hein? Bom, pulei um slide aqui. Então, dicas para potencializar o protocolo de vocês referente à termogênese e criogênese. Bom, queridos e queridas, temos aí algumas dicas de produtos, como sal de bandagem, que é o nosso termossal, tá? Que pode ser utilizado através da imersão, as ataduras, né? As tão contemporâneas ataduras conhecidas aí na estética, porém, no vídeo prático que gravamos para você, nós vamos ter uma bandagem moderna. Em outras palavras, na verdade, é uma bandagem sem a atadura, tá? Então, é uma bandagem moderna sem ataduras. Confira a parte prática que está imperdível. Bom, nós temos também água termal que vocês podem utilizar, né? A nossa água hipertônica, riquíssima em óleos elementos, é fantástico para procedimentos corporais. Quer uma dica? Dá uma dica assim, ó, perfeita para vocês. Quando vocês estiverem aplicando o nosso gel crioterápico, que é o criogel, depois de um certo tempo, é só brumar a nossa água hipertônica, porque vai intensificar ainda mais a ação crioterápica e devolver óleos minerais para a pele. Olha que lindo isso!
Bom, argila verde e amarela. No nosso caso, a nossa argila verde é riquíssima em princípios ativos, vamos dizer, né, de cada um deles no finalzinho aqui deste curso, mas nós temos o quê? São detox. E nós temos na nossa argila colágeno, gengibre, nós temos princípios ativos ativadores, lipolíticos, tá? E a amarela tem hidroxiprolisilane, colágeno, tudo para favorecer a firmeza tissular, combater a flacidez tissular. E um fluido ionizado, que a Belcol possui o íon Corp, que é riquíssimo em ativos e ele favorece tanto na termogênese como na criogênese. Eu posso utilizá-lo nos dois procedimentos, tanto termo como crio, porque ele é um aumentador do metabolismo, tá? Então ele aciona, ele estimula o metabolismo cutâneo. Sensacional. Bom, e aí falando um pouquinho da flacidez corporal, né? Eu acredito que seja aí uma das necessidades grandiosas dentro da nossa comunidade, no sentido de clientes, né? Então, quando a gente fala de flacidez, nós abraçamos aí muitas pessoas nesse circuito que precisam fazer aí o tratamento, tá? Então, dentro da nossa sociedade existem muitas pessoas com a flacidez corporal e a gente precisa entender um pouquinho essa fisiopatogenia da flacidez. Físio de corpo, patogenia, porque é sim um distúrbio, quase que tido como uma doença, tá? Bom, a fisiopatogenia se refere à diminuição do tônus muscular, estando o músculo pouco consistente, né? Apresenta-se de duas maneiras distintas, a flacidez muscular e a tissular. Muscular, como o próprio nome diz, músculo, e tissular, pele. E é muito comum em nesses dois tipos, né, que aparecem aí associados. Então, é comum que tanto a flacidez muscular como a tissular, elas estejam presentes na mesma pessoa, tá? Mas a gente tem recursos para melhorar tudo isso. Muito bem. E esse aspecto deixa a pele sem tonicidade, né? A pele fica sem vício, a pele fica realmente uma pele ali com um aspecto bem envelhecido, né? E os músculos flácidos, principalmente por conta da falta de exercícios, acentua ainda mais essa queda na pele, né? Então, a gravidade, ela faz ali a sua parte, fazendo com que essa flacidez fique ainda mais... Bom, e é agravada pela gordura. Olha aqui os adipócitos, né? E aqui os músculos flácidos, diferente de um organismo que esteja ali compactado, né? Olha a diferença, só para a gente entender um pouquinho. Bom, outro assunto que eu quero colocar à tona aí para vocês é a tal da diástase. Sim, a diástase, ela precisa ser aí analisada não só pelo esteticista, mas também por outras pessoas, por outros profissionais adeptos aí à saúde, né? Entendendo mais a saúde. Por isso que é interessante fazermos aí parcerias com preparadores físicos, fisioterapeutas, para que eles possam realmente ter ali uma visão estratosférica e contribuir para o tratamento do esteticista. Diástase nada mais é do que a separação dos músculos, né? Principalmente relacionados ao abdômen. Aqui é uma musculatura que deveria, né? Se nós estivermos pensando numa estrutura ideal, essa é a estrutura ideal e essa é a diástase. Existem vários tipos, tá? Aqui eu consigo entender muito bem, olha só a diástase da nossa cliente, olha que abdômen mais, né? Trabalhado, musculatura trabalhada, conseguimos ver que não tem uma grandiosidade de tecido adiposo, muito pelo contrário, a paciente está ok, mas ela tem flacidez tissular e tem diástase. Olha que interessante essa foto. A diástase, dá para ver a diástase, né? Uma foto única. E por que dá para ver a diástase? Fala para mim. Porque ela não tem acúmulo de adipócitos. Entenderam? Então, quando a gente não tem esse acúmulo de adipócitos, olha só, a barriga sequinha, né? Com a quantidade certa de adipócitos, porém, olha a diástase ali presente. Bom,
Essa, então, é a proporção de diástase, onde eu tenho ali até uma grandiosa proporção, né? Chega a ter 2 dedos aqui de dilatação. E vamos entender um pouquinho o que é a diástase. A diástase, ela pode ser intensificada principalmente na cicatriz umbilical, onde os músculos eles se separam, e aí deixando, então, aquela região mais flácida, tá? Eu tenho que ter um músculo coeso, não é verdade? E olha só aqui eu tenho uma diástase do abdômen inferior. É quando se tem aquela cliente que ela é toda ok no abdômen superior, um abdômen bonito, inclusive, mas ela tem o quê? A famosa, vou deixar vocês responderem aí sozinhos. Como que é popularmente falando que elas falam para nós? Quem disse pochete acertou. É a tal da pochetezinha ali acontecendo. Nada mais é do que o agravamento, né, de adipócitos concentrados, somando ali a diástase do abdômen inferior, tá? Aqui nós temos também, viu? É mais difícil acontecer, mas existe. É a diástase do abdômen superior, né? Então, quando muitas pessoas falam o que mesmo? Como é que eles falam para vocês? É o estômago dilatado, não é assim? Então, na verdade, independente disso ou daquilo, né, nós não somos da área médica para saber se tem ali, né, um estômago XYZ, mas o que nós sabemos é que pode ser sim que essa nossa cliente tenha diástase no abdômen superior, tá? E aí, para isso, nós vamos trabalhar o quê? Corrente russa. Tá com dificuldade de saber certinho como isso está acontecendo por conta da capa, né, de gordura dessa cliente? Porque quando eu tenho uma capa aqui, olha, de gordura, fica difícil. É diferente dessa foto ilustrativa, né, onde a gente consegue ver. Se aqui eu tivesse muitos adipócitos, perdão, se aqui eu tivesse uma grandiosidade de adipócitos alterados, ou seja, com seu tamanho aumentado, aí sim eu teria uma dificuldade de ver, tá? Por isso que aqui no desenho a gente fala, se tiver aí muita gordura localizada, não dá para saber qual é essa diástase. Aqui é uma diástase quando é muito parecida quando acontece na gestação. Nós temos todas esses desconexos, né? Eu vou desconectando aqui a estrutura muscular para o meu abdômen dilatar, né? Para acomodar o feto, tá? Então, aqui acontece muito na gestação. Vamos ver uma... Ai, adoro essa comparação. Encontrei essa foto na internet que relata tudo isso que nós estávamos falando. Olha quando nós temos uma diástase agravada em toda a cicatriz umbilical, como fica. Olha aqui, quando a gente tem a diástase no abdômen inferior. Olha aqui, tá vendo? Gordura localizada e uma estrutura mais o que? Desconecta. Parece que a pele tá mole, né? Parece que tá tudo mole lá dentro, mas se você aperta, se você coloca a mãozinha assim, ó, você consegue perceber realmente que tem ali uma abertura, tá? Ainda nessa capa de gordura aqui pode ser que dê para ver, mas que isso já não dá. Olha aqui em cima, como a cliente ela é bem definida. Perceba, olha, estrutura. E aqui, hein? Lembra que eu falei que existem pessoas, então, que aqui, olha, a pochetezinha quase não tem, mas aqui em cima tem, né? Então, a gente precisa aqui entender isso acontece a grande maioria das vezes, quando acontece de existir uma diástase no abdômen superior e não no inferior, mas no sexo masculino, tá? Mas não é regra, tá? É só uma consideração. E aqui é como eu disse para vocês, né? Toda a estrutura, ela se dilata e fica com esse aspecto, tá? Então, porém, nós temos aí a estética integrativa, né? Uma equipe multidisciplinar que pode estar com você aí, profissional da estética, para trazer bons resultados aí para sua clínica, tá? Então, como profissional que sou, o que eu posso trazer para o meu cliente para ele entender que não é somente através da estética que ele vai conseguir resultados? Bom, essa conversa ela é contínua, gradativa, mas ela precisa acontecer no momento da anamnese para saber como essa pessoa se alimenta, né?
como essa pessoa vive, ela tem compulsão alimentar? Ela fala, viu, para você, eu descontrolo, dependendo do período do dia, né? Tem que saber isso. Será que ele é sedentário? Ele é sedentário, né? E as disfunções, será que a gordura visceral, diástase, postura? Postura, isso mesmo, porque muitas vezes o teu cliente, a tua cliente, ela não tem gordura localizada, ela tem má postura, né? Olha a importância aí de ter um profissional que realiza RPG na sua clínica. Faça parcerias, tá? E será que é genética, biotipo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, o biotipo de cada pessoa? Então, vamos abordar os biotipos, mas antes vamos lembrar, né? A anamnese tem que ser detalhada, faça a sua, realize uma anamnese personalizada, tá certo? E a gente vai falar daqui a pouquinho disso também, tá? As gorduras viscerais, elas precisam ser acompanhadas, tá? Através também, né, de tratamentos médicos. Eu acho que vale a pena esse cliente / paciente buscar por uma orientação de um especialista na área médica, certo? Para realmente ter ali, né, um acompanhamento, porque as gorduras viscerais realmente não são solucionadas na estética. Nós conseguimos amenizar o quadro como um todo, mas quando é uma gordura visceral, é até recomendado que esse cliente / paciente consulte o médico para a saúde, né? Para a segurança da saúde desta pessoa, certo? E aqui, né? Gordura visceral, como o próprio nome diz, está entre as vísceras, diferente da subcutânea, que é o que a estética trata. Então, só para fazer essa ênfase, aqui eu trato, enquanto profissional da estética que sou, e aqui já está relacionada à área médica. Pausa, vamos fazer uma pausa então, porque daqui a pouquinho você pode já acionar a parte 3 deste curso na teoria. Teremos muitas práticas, viu? Confira a seguir.